Olá, olá, gente, tudo bem? Vídeo sou Tony Curti, vídeo complementando o texto que escrevi para o meu blog no espn.com.br. Acabou a desculpa, né? Boston Red Sox ontem foi varrido pelo New York Yankees, agora são 8 derrotas seguidas. Eu fui muito perguntado ao longo dessa temporada, sobretudo durante as transmissões na hashtag MLB na ESPN, se já era a hora de se preocupar com o Boston Red Sox, que são os atuais campeões, venceram o World Series ano passado, inclusive com uma temporada com mais de 100 vitórias, venceram de maneira com muita autoridade, né? Foi um título com autoridade pelo Boston Red Sox na temporada passada. Parecia o favorito e era o favorito, e foi o favorito, né? E venceu, né? Durante praticamente toda a temporada de 2018. E durante boa parte de 2019 recebi perguntas: Curte, tá na hora de se preocupar? Curte, tá na hora de se preocupar? Curte, tá na hora de se preocupar? Tá. Agora tá. Durante todos esses meses de final de março, início da temporada até agora, início de agosto, eu tendia a responder: calma, o elenco é talentoso. Calma, o elenco é talentoso. Só que chega uma hora que não dá mais. Porque por mais que a temporada do beisebol seja de 162 jogos, e por conta disso a paciência é importante, a gente vai chegando a certas metas, a certos checkpoints que estão passando e o time não está melhorando. Primeira questão foi: os arremessadores estão mal. Tudo bem, Spring Training. Aí depois o time começou muito mal a temporada. Tudo bem, tá viajando, tá na costa oeste, tem questão do fuso horário, ritmo circadiano, e é complicado jogar fora de casa no beisebol, ainda mais séries seguidas, papapipopó. Beleza. Aí depois o ataque não estava engrenando. Mas tudo bem, o Mookie Betts está aquecendo, o JD Martinez normal que tem uma regressão à média, ainda é muito talentoso, o Benintendi vai pegar no tranco. Tudo bem. Afinal das contas, o Benintendi não pegou no tranco, por exemplo. Há pontos positivos, o Michael Chaves, por exemplo, o Rafael Devers, mas de resto, né? E o Mookie Betts pegou no tranco mesmo. O JD Martinez teve regressão à média, mas o ataque não é o problema, né? Vem sendo o problema nesta semana, de 8 derrotas seguidas, mas não é o problema. O problema principal é a rotação de arremessadores e o bullpen, principalmente o bullpen ao longo da temporada. A rotação vem num momento péssimo, nessa sequência de 8 derrotas, o ERA da rotação é mais de 10, ou seja, não dá nem para colocar a culpa que o bullpen espalhou a farofa, porque a rotação já tinha espalhado a farofa no início do jogo. Então, o problema no Boston Red Sox é crônico, é uma ressaca muito forte, porque foram passando os checkpoints, o time não foi melhorando. O ataque até começou a melhorar, né? A gente tinha, por exemplo, várias entradas que o Boston Red Sox conseguia anotar mais de 5 corridas. Mas há certos problemas que eu acho muito delicado de imaginar que o Boston Red Sox repita o título. Por exemplo, aproveitamento com homens em base, sobretudo com homens em posição de nota corrida, na segunda ou na terceira base. Péssimo. Inclusive, nessa semana isso foi sintomático em relação a Boston. O bullpen é terrível. O bullpen do Boston Red Sox é terrível. O time tem 20 blown saves, ou seja, tinha liderança na nona entrada e espalhou a farofa e perdeu essa liderança no final do jogo. 20. É o segundo pior time da Liga Americana no quesito. 3 dessas espalhadas de farofa, 3 dessas 20, foram contra quem? New York Yankees. Se tivesse um aproveitamento um pouquinho melhor, se tivesse 50% de aproveitamento, se tivesse 10 lideranças solidificadas, o time vencendo e não perdendo a liderança no final do jogo, já estaria numa situação bem menos complicada e ainda brigando pela divisão. Foram 14 jogos contra Tampa Bay Rays, que é o segundo colocado da divisão, e o New York Yankees nesse final de julho e início de agosto. O time não ganhou nenhuma série, praticamente. Nenhuma série. No geral, né, juntando tudo, aliás, ganhou uma das séries contra os Yankees, mas juntando tudo, juntando 8 jogos contra os Yankees e 6 jogos contra os Rays, tem mais derrotas do que vitórias. Acabou a paz. Acabou a paciência. Não dá mais pra gente passar pano e falar: não, calma, o elenco é talentoso. Não, calma, isso, aquilo. Não dá. Não dá. O Boston Red Sox corre um risco grave e muito forte de não ir para a pós-temporada. Isso é muito sério, até porque a pós-temporada do beisebol é a mais difícil de todas de um time se classificar, né? Porque são 3 divisões por liga, que é o equivalente à conferência nas outras ligas americanas, e o wildcard é um só. Então são 4 times de 15 que se classificam, que jogam a série divisional. 4 de 15, é difícil. É difícil, nenhuma outra liga assim. Na NBA são 16 de 30, na NFL são 8 de... 8? 12. 12 de 32. Complicado, a situação tá bem complicada pro Boston Red Sox. E eu sinceramente acho que assim, ainda dá para sonhar com o wild card. A gente tem Boston competindo com quem sobrar da divisão central da Liga Americana, seja Twins, seja Indians, quem não ganhar a divisão, que deve estar no wild card e deve sediar um jogo de wild card com 95, 96 vitórias, né? Vou chutando uma média entre 90 e 100 vitórias, esse primeiro wild card. E o Oakland A's, por exemplo, que é um time copeiro, é um time muito bem montado pelo Billy Beane, que ano após ano consegue competir. Tem o Chris Davis lá, por exemplo, como destaque.
Então a situação tá bem complicada para Boston. Pode ser que o time não vá nem para o wild card, que é o jogo de eliminação simples antes dos playoffs. E sendo bem sincero, com esse bullpen, por mais que a rotação melhore, que o ataque tenha engrenado, que o Mookie Betts não esteja jogando em nível de MVP de Liga Americana, mas que esteja produzindo, por mais que isso tudo aconteça, não tem bullpen para playoff. Eu não consigo vislumbrar um cenário no qual o bullpen do Boston Red Sox aguenta o tranco de enfrentar Houston Astros ou New York Yankees na Liga Americana, ou mesmo Cleveland Indians, ou o Minnesota Twins, um time predicado em home runs. Eu não consigo vislumbrar isso. Eu não consigo vislumbrar um Boston Red Sox vencendo com autoridade de novo World Series contra um ataque melhor do Los Angeles Dodgers. Então, por mais que vá para a pós-temporada, o desfecho não vai ser o mesmo do ano passado. Eu posso estar errado, posso morder a língua, vocês podem me zoar, mas chega início de agosto, a coisa complica bastante, tá bom? Comenta aí o que você acha de Boston nessa temporada. Os Yankees continuam líderes de divisão, 14 jogos e meio à frente do Boston Red Sox. Os Rays são o segundo. Ainda tem os... Olha, ainda esqueci isso. No Wild Card ainda tem os Rays brigando pelo Wild Card. Então tá muito grave a situação do Boston Red Sox. Eu começo a achar que não vão nem pro Wild Card, viu? Sendo bem sincero. Tá complicado. Gente, é isso. Inscrevam-se, like. Se você é torcedor dos Red Sox, por favor, não dê dislike no vídeo. Eu não tenho culpa que o time está mal. Estou apenas falando verdades aqui, tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos, não tanto estrago como o bullpen dos Red Sox faz. Mas é isso, tá bom? Beijo carinhoso, pretendo falar mais de beisebol aqui, mais de NBA, fazer mais vídeos, né? Tô devendo isso, mas agora vai. Se Deus quiser, agora vai. E lembrando aos fãs de NFL que estão nesse canal que quem se inscrever tá concorrendo ao Game Pass, tá bom? Se inscreve aí. Tchau!